Olá, boa noite a todos vocês, boa noite Israel, boa noite aí os ouvintes da rádio. E de última hora que nós estamos indo para o Instagram, eita, maravilha! Mas hoje nós vamos com essa live, estamos indo aí pelo Instagram e também pela rádio, cumprimentando a todos vocês, a todos os ouvintes da rádio, ao pessoal que vai ver o vídeo aí que está subindo para o Instagram. Depois a gente vai para o Facebook. Eu cumprimento a todos vocês e convido para estarmos juntos nesta noite. Nós vamos orar, buscar as graças e as bênçãos celestiais nesta noite, necessário para nos alimentar do alimento celestial, o alimento celestial que nos é dado por papai. Ele alimenta a sua igreja, a igreja deixada pelo mestre, alimentada e conduzida por papai. Somos teus filhos, somos a tua igreja. E nesta noite nós nos voltamos a papai e oramos conforme o mestre nos ensinou a orar. Ele disse: quando orares, dizei: Papai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos, papai, de todo o mal da doença, todo o mal causado aí pelas doenças, pelos vírus, aí por esse vírus que está aí, fazendo as pessoas ficarem apavoradas. Então, que papai nos ajude, que papai nos dê a imunização, que ele imunize os seus filhos, as suas filhas, imunize aí contra o vírus, que nos dê também a proteção, nos dê o perdão, nos livra de todo o mal, nos livra de cair no pecado, nos livra de toda a tentação. É essa oração que nós fazemos, oramos o Pai Nosso, e no Pai Nosso nós pedimos a papai a proteção, pedimos o perdão, pedimos nos perdoar, nos perdoamos e nos colocamos na tua presença. Ele caminha conosco, papai está junto de nós, ele conduz a sua igreja, porque é uma promessa do mestre. A minha igreja vai ser conduzida por papai. O Espírito, que é papai, vai estar conduzindo em missão a minha igreja. Então a igreja do mestre, a igreja de papai, é uma igreja celestial, porque somos cidadãos do céu. Então, se nós somos a igreja de papai, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos uma igreja celestial e não uma igreja humana. Então, nesta noite, nós oramos a papai, dizendo: dá-nos a graça, dá-nos a unção, nos unge nesta noite poderosamente. É em nome do Filho, do Mestre, que nós pedimos a ti, papai, dá-nos a unção, unge-nos para caminhar com essa live. Dá-nos a unção aos ouvintes, para que ouçam e guardem na mente, no coração e na alma o ensinamento dado por papai para cada um de nós nesta noite. Meu irmão, minha irmã, vamos louvar, dizendo: nós te louvamos, papai, nós te bendizemos e glorificamos a ti. Nós te louvamos, ó mestre, nós te bendizemos e glorificamos a ti. Grande tu és, poderoso tu és. Glórias e glórias sejam dadas a papai, glórias e glórias sejam dadas ao Filho. E nós somos gratos a todas as bênçãos e as graças que nos são dadas.
Por isso nós dizemos, nós te agradecemos, papai. Nós te agradecemos a ti, ó Mestre, porque está preocupado com a salvação de cada um e intercede por cada um de nós para sermos salvos. Nós somos gratos a ti, ó Mestre. Toda a gratidão da nossa mente, do nosso coração e é desejo da nossa alma te agradecer, papai. Te agradecer, ó Mestre, por todas as bênçãos e por todas as graças que nos são dadas, por todas as curas, por todas as libertações, por toda a conversão e transformação dos filhos e filhos de papai. Oiá, xiroriá, canta lá vai. E nós dizemos, papai, nós te adoramos, Mestre, nós te adoramos, bendizemos e glorificamos a ti. Só vós sois dignos de toda adoração, de toda a mente, todo o nosso coração. É desejo da nossa alma te adorar, papai. É desejo te adorar, ó Mestre. Por isso, só vós sois dignos de toda adoração. Então nós te adoramos, glorificamos a ti, ó Mestre, glorificamos a ti, papai. Oiá, lá, xiroriá, lá, canta lá, vai. E nesta noite nós dizemos, papai, somos necessitados de ti, precisamos buscar em ti o alimento celestial, o alimento prometido pelo Mestre, que nós seríamos alimentados por ti, orientados por ti, papai, ensinados. Tu nos ia dar a proteção, nos ia dar a unção, nos ia dar o batismo no Espírito. Por isso nós dizemos nesta noite, pedindo a intercessão do Mestre, nós dizemos, papai, dá-nos essa graça, nos unge, batiza a tua igreja, papai, batiza os teus filhos e as tuas filhas com a unção celestial. Oiá, lá, xiroriá, lá, canta lá, vai. Recebe, meu irmão, recebe, minha irmã, a unção celestial, recebe o batismo no Espírito. Oiá, lá, xalamai, canta lá, vai. Glórias e glórias a ti. E nós agradecemos a papai, agradecemos ao Mestre por toda a bênção, por toda a graça derramada sobre nós. Oiá, lá, xalamai, canta lá, vai. E nós dizemos, papai, a nossa gratidão é muito grande, porque nos dá amor. A nossa gratidão é muito grande a ti, ó Mestre, porque está junto de nós, está nos conduzindo. Somos conduzidos por ti, papai. É o Mestre que intercede para a nossa caminhada. Somos gratos a ti. Oiá, lá, halamashiro, oiá, lá, canta lá, vai. Grande e poderoso. Glórias e glórias a ti. Aleluia, aleluia. Amém, amém, amém. E nesta noite nós iremos falar da cruz. Sinal para uns, sinal de vitória, para outros, sinal de morte, para outros é um sinal que se é colocado em muitas coisas místicas. Nós vemos a cruz sendo usada por todos os segmentos religiosos que adotam a cruz. Então nós temos cruz aí para todos, para todo gosto. Mas a cruz, ela é cultuada, é assim, um símbolo um símbolo seguido há milênios. Remonta a mais de 5.000 anos o culto à cruz. Para os cristãos, então, falou em cruz, refere à morte do Mestre, que segundo os relatos, segundo o que a gente lê na Bíblia, então a cruz foi um instrumento de morte para o martírio do Mestre. Segundo aquilo que a gente tem conhecimento, é que ele foi crucificado, mas junto com ele mais 2 pessoas foram crucificadas. Então esse momento de condenação
à crucificação foram 3 pessoas condenadas. E ele foi colocado no meio dos dois. Os dois eram pessoas assim mesmo que tinham sido condenadas porque tinham feito muitas coisas erradas. Mas o mestre foi condenado porque ele pregava a salvação. E ele pregava uma maneira diferente, levando as pessoas a acreditarem que seriam salvas não através do sistema religioso da época e não através de sistemas religiosos, mas aqueles que se voltassem ao seu ensinamento, se voltassem a papai e buscassem de toda a mente, todo o coração, e fosse o desejo da alma de se salvar, então seria salvo. Nós vemos muitas polêmicas aí a respeito da condenação do mestre e da condenação de cruz, mas muitas coisas que nós lemos, muitas coisas que nós vemos, muitas vezes não é a realidade dos acontecimentos. Nós vemos que lá na época do Cristo, a condenação era por apedrejamento segundo a lei que eles cultuavam, o judaísmo cultuava na época. A maioria das pessoas eram condenadas à morte através de apedrejamento. Nós vemos a morte de Estevão, que foi depois da morte do mestre, e ele foi morto apedrejado. Nós vemos muitas passagens onde se apedrejaram as pessoas para que fossem mortas. A pena de morte da época do mestre era mais, que aparece mais, era apedrejamento. Também tinha os que eram mortos por apedrejamento, depois eram apendurados em madeiro, para que todos vissem que aquela pessoa tinha sido morta porque ela tinha feito alguma coisa errada, para que outros não seguissem o mesmo caminho. Mas falando, nós vemos que a cruz, ela remonta a mais de 5.000 anos sendo cultuada. E aí nós vemos muitos modelos de cruz. Nós temos a cruz de Caravaca, nós temos a cruz dos Templários, nós temos a cruz aí de cada segmento religioso adota um modelo de cruz. E aí nós temos até a cruz do nazismo, a cruz suástica, e por aí vai. Aí tem até os próprios templos que cultuam o satanismo, também eles têm a cruz. É só entrar aí na internet e buscar por templo de satanismo, lá vai encontrar a cruz feita, a cruz colocada de ponta cabeça. A parte menor da cruz ela é para baixo e a parte maior da cruz é para cima. Então nós temos cruz para todos os gostos e para todas as religiões. Nós vemos uma passagem onde, segundo o que eu relato, é que o mestre estava crucificado e ali aos pés da cruz estavam 4 mulheres mais um homem. Ali estava João Evangelista, e estava a Maria, a mãe do mestre, a irmã da mãe do mestre, estava Maria de Cleófas e Maria de Magdala. Então aí, conhecida por todo mundo como Maria Madalena. Aí se vê as mudanças das transliteração, as mudanças que são feitas na própria tradução das escrituras. Então acabaram mudando
a Maria Madalena. Só que não é Maria Madalena, porque não tem uma cidade chamada Madalena, mas tem uma cidade chamada Magdala, e Magdala era a cidade onde ela nasceu. Então eu estava falando de Maria de Magdala. Magdala é uma cidade, e aí Maria nasceu lá. E a Maria de Magdala, ela foi uma serva que acompanhou o mestre, sendo muito útil ao mestre. Então se fala muito aí da Maria, se criou a Maria Madalena, e se cultua aí, se colocou ela como sendo aquela mulher que não aparece o nome dela, que queriam apedrejar, e porque ela tinha sido pego em adultério. Essa não aparece o nome dela. Transfere, aí o sistema religioso transferiu para Maria de Magdala, como se fosse aquela que iam apedrejar, e o mestre salvou ela. Mas Maria de Magdala era uma mulher que o mestre orou por ela para que ela fosse libertada. Segundo o relato é que ela tinha 7 demônios, mas ela foi libertada, e aí ela passa a acompanhar o mestre, passa a ser um braço direito do mestre. Então, tem alguns relatos falando lá que até que Pedro ficou bravo, porque tinha coisa que não tinha sido revelado para eles e foi revelado para Maria de Magdala. Então tem muita coisa aí para a gente buscar e para a gente entender as coisas como elas são. Mas a cruz é um sinal de morte. Um sinal de morte porque o mestre morreu na cruz. Ele fala da cruz que ele iria carregar. Quando ele fala, olha, toma a sua cruz e segue-me. Toma a sua cruz e carregue. Então, somos convidados a fazer as coisas conforme o mestre fez. Se o mestre carregou a sua cruz, nós também não podemos abandonar a cruz. Caminhamos e carregamos a cruz, porque o mestre carregou a cruz. Então, é um símbolo de morte, porque nós vemos aí, diante da crença cristã aí, do cristianismo, aí da Igreja Romana, onde uma pessoa morre, se coloca uma cruz, lá na sepultura da pessoa coloca uma cruz, mas tem aqueles que não são cristãos e não adotam a cruz. Então não coloca no túmulo, não tem cruz nos próprios templos, e aí não se cultua a cruz conforme é cultuada dentro da Igreja Romana e dentro de onde é colocado para os seus seguidores. Nós caminhamos com essa certeza de que a cruz para uns é símbolo de exorcismo, por exemplo. Tem as pessoas dentro do próprio clero romano, os exorcistas usam uma cruz. É interessante que um dia, conversando com um sacerdote exorcista, e aí ele tinha o kit dele, o kit exorcismo, onde ele carregava óleo ungido, óleo, água ungida, sal ungido, tudo isso tinha unção, e tudo isso era preparado para exorcismo. Então todo esse material era material de exorcismo, então era um material exorcizado. E ele
Por toda vez que ele ia, ele tinha um crucifixo também exorcizado que ele usava. Então ele tinha esse kit que ele usava para fazer os exorcismos. E aí um dia ele dá de cara com o demônio, e o demônio vem para cima dele e ele fala, e ele não estava com o kit exorcismo. E aí ele fala, puxa lá, e agora? O que eu vou fazer? Cadê meu kit? Cadê minhas ferramentas? Estava sem nada. Aí ele parou. E a imaginação foi rápida. Ele falou, eu não preciso desse kit exorcismo, porque eu fui ungido, eu recebi o sacramento da unção, eu recebi o sacramento sacerdotal, e no sacramento sacerdotal eu recebi a unção nas mãos, eu fui ungido nas mãos. Então aí ele impõe as mãos sobre aquela pessoa que estava passando mal, porque ali havia uma manifestação demoníaca, e ele só com as mãos ele consegue fazer naquele momento a libertação daquela pessoa que estava necessitada de uma libertação. Então nós vemos muitas vezes que usamos determinadas coisas, acreditamos numa porção de coisa, mas na realidade tudo que se vê, tudo que se pega, tudo que está à nossa mão, muitas vezes não é necessário. E muitas vezes isso tira da concentração. Porque se eu tenho a certeza da presença de papai junto comigo, eu tenho a certeza da presença do mestre junto comigo, eu sou igreja do mestre, eu sou igreja celestial. Estamos aqui caminhando com a intercessão do mestre, mas com a assistência de papai. Papai nos assiste, porque papai que conduz a igreja celestial, a igreja deixada pelo mestre. A igreja está em missão no mundo, em missão de salvação, em missão de levar as pessoas ao conhecimento da igreja celestial, a igreja que é a igreja do Cristo, a igreja que ele fala, eu sou a cabeça, vocês são os membros. Eu já falei muito disso e torno a falar, porque o mestre está vivo, o mestre vive, e ele é a cabeça da igreja, e nós somos os membros. Se somos os membros da igreja celestial, a igreja do mestre não é uma igreja criada por alguém, não é uma igreja criada com as crenças humanas, com o acreditar humano. Então muitas vezes nós vemos aí muita gente se degradando, porque um aceita a cruz, o outro não aceita a cruz, porque um cultua a cruz, porque o outro não cultua, uma série de coisas aí mostrando a polêmica que é gerada diante da cruz. Mas tudo isso muitas vezes é para que se desvie do foco principal, que o foco principal da nossa vida é o ensinamento do mestre. Então, meu irmão, minha irmã, a necessidade que nós temos para nossa salvação, eu falei de salvação na semana passada e hoje estou falando de cruz, mas para nossa salvação, a necessidade é de que a gente tenha comunhão com o papai e tenha comunhão com o mestre. E isso é invisível. Muitas vezes se usa muitos artefatos visíveis, mas tudo que é visível é criação do homem. Tudo que é visível é desnecessário, porque é humano. Nós somos um corpo humano criado por papai, e ele nos deu as mãos, ele nos deu a mente, ele nos deu
a sabedoria, Ele nos deu o entendimento e Ele nos ensina. Então, como esse sacerdote faz aquele momento, aquela oração de libertação com as mãos e deixa, porque ele não estava com o kit dele de exorcismo. Então, não há necessidade de coisas visíveis. A nossa necessidade é de que nós, a comunhão espiritual, a comunhão com o Papai, nós temos que estar vivendo essa maneira de cultuar o sagrado, cultuar o celestial, cultuar aquilo que é eterno, aquilo que é invisível. Nós não vemos Papai, mas nós acreditamos nele. Nós não vemos o Mestre, mas nós acreditamos nele. E temos a certeza daquilo que ele deixou. Ele deixou determinados ensinamentos para nós. E nesses ensinamentos, ele deixa muito claro mesmo, para que cada um de nós, cada filho, cada filha de Papai, se viva uma vida voltado a Papai, voltado de toda a nossa mente, de teu sentimento do nosso coração, e o desejo da nossa alma seja de viver essa comunhão plena de espírito, a comunhão espiritual com o Papai. E caminhar com o Papai é caminhar conforme o Mestre nos instrui e nos diz: olha, a igreja de Papai, a minha igreja, nós estamos nela. Eu sou a cabeça, vocês são os membros, mas Papai é quem nos conduz. Há uma passagem onde ele fala isso muito claramente, quando ele fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, e Papai é o agricultor. Eu já falei isso e torno a falar, para que isso entre na nossa mente, entre no nosso coração e seja um desejo da nossa alma ser os galhos, ser os ramos da videira verdadeira. Porque é Papai que é o agricultor, é Ele o dono da videira, Ele é o dono da igreja, Ele é quem conduz, Ele é quem alimenta a igreja. A igreja celestial tem alimento celestial. É o alimento que nos é deixado. E Pedro fala desse alimento, Paulo fala desse alimento, os apóstolos falam do alimento, o alimento palavra. O alimento palavra. Então, nós vemos nas passagens, quando Paulo fala: vocês já foram purificados pela palavra. Vocês são alimentados pela palavra. Paulo fala de uma palavra pura, de uma palavra sem nenhuma adulteração, sem nenhuma contaminação, uma palavra como o leite materno. Então ele faz essa comparação. Eu já falei disso e torno a falar e continuo falando, porque são ensinamentos profundos. Quando Pedro fala: olha, não vão atrás dessas pessoas que estão adulterando a palavra, que estão fazendo, contaminando a palavra. Eles falam que estão falando em nome do Mestre, mas eles estão falando em benefício próprio, eles estão falando de uma maneira para eles, é uma maneira humana. Eles usam a palavra, mas não é uma palavra autêntica, é uma palavra adulterada, uma palavra falsificada, é uma palavra que não alimenta. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós ouvimos e continuamos vazios. É porque a palavra que está sendo pregada, a maneira como que está sendo pregada, não é autêntica, não está levando uma palavra pura, ele está levando uma palavra adulterada, uma palavra falsificada. Esses são os ensinamentos de Paulo e de Pedro, nos dando a certeza de que o Mestre morreu por nós,
para que sejamos salvos. Paulo fala muito disso, Pedro também fala, os apóstolos falam, e eles também são levados ao martírio da morte. Todos eles, uns foram decapitados, outros foram queimados, outros cortaram o pescoço, outros foram crucificados. Então a morte dos apóstolos, todos eles tiveram uma morte de martírio, uma morte cruel, uma morte violenta. E qual era o erro deles? Qual era o pecado deles? Para eles terem essa morte? Era levar a palavra alimento, a palavra pura, a palavra sem adulterar, porque o sistema religioso da época já estava adulterando tudo, porque Paulo fala, Pedro fala dos adulteradores da palavra. Então a palavra já era levada adulterada, já era a palavra levada uma palavra falsificada, e o pecado deles era levar uma palavra que alimentava, uma palavra que convertia, uma palavra que dava a certeza da salvação. Então a igreja do Mestre é uma igreja onde a palavra alimenta, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra purifica. Então nós vemos esses ensinamentos na palavra e temos aí a certeza de que pela palavra nós somos convertidos, pela palavra nós somos ensinados, pela palavra nós temos a certeza da presença de papai, da presença do Mestre, porque ele deu a vida por nós. E ele deixou um ensinamento muito profundo, quando ele fala, olha, não vai ser fácil. Todos aqueles que se propuserem a levar uma palavra como eu estou levando, estão a caminho do martírio. Então, como eles foram martirizados, porque a palavra que eles levavam era uma palavra que transformava as pessoas, é uma palavra que alimentava as pessoas, palavra que trazia conhecimento, sabedoria, entendimento, era a força do alto, a força prometida pelo Mestre. Não se afastem da cidade até vocês serem revestidos da força do alto, até vocês receberem a força, o poder, a autoridade, a sabedoria celestial, conhecimento da ciência celestial. Vocês não se afastem da cidade. A hora que vocês receberem o batismo no Espírito, aí vocês estão prontos para levar a boa nova, levar o ensinamento, levar aquilo que eu ensinei a vocês. Mas ele fala de uma maneira assim muito forte, que levar a palavra, ensinar a palavra verdade, levar a palavra alimento, é levar uma coisa diferente de tudo que está aí, diferente de tudo que o homem criou, porque a igreja de papai, a igreja do Mestre, não é criação humana. Então nós vemos aí que o Mestre foi para a cruz, morreu, ressuscitou e está vivo. E a sua igreja continua aí. Ela é invisível, mas é a igreja mãe. A igreja mãe que nós cremos e cultuamos. O nosso culto é somente a papai e ao Mestre. Nos unimos a todos os salvos, nos unimos a todos os filhos e filhas de papai que fazem parte desta igreja. Esta igreja é santa,
porque papai é santo, o mestre é santo, e a sua igreja é santa, porque o mestre é a cabeça da sua igreja. Então, os membros têm que ser santos. Então não tem como você dizer, não, eu vou levando a vida, aí um pouco eu estou no mundo, outro pouco eu tô na presença do Criador, aí eu vou levando desse jeito, eu fico em cima do muro, uma hora eu estou para um lado, outra hora eu estou para o outro. Meu irmão, minha irmã, não se iluda, aqueles que estão em cima do muro, esses já estão perdidos, porque não tem um apego a papai, não tem apego ao mestre. Não tem como você ficar em cima do muro, porque uma hora você vai ter que ter uma decisão, e a decisão daqueles que estão em cima do muro muitas vezes vai ser desastrosa. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que cultuar somente o Criador, e o Criador é o Espírito, e o Espírito é papai. Então, quando nós falamos papai, nós estamos nos referindo ao Criador. Nós fazemos essa maneira de culto porque o mestre nos ensinou isso. Ele dizendo, eu faço a vontade de papai. Eu levo as pessoas a se encontrarem com papai. E aqueles que encontram papai são colocados no caminho da salvação. E o caminho da salvação sou eu. Então vocês vejam que há aí uma maneira muito maravilhosa da gente ter esse culto. Esquecer das coisas do mundo e viver somente o celestial. Conviver com o mundo e viver o celestial. Quando nós convivemos com o mundo, as coisas que acontecem no mundo não têm tanta importância, não nos impressiona, porque isso é coisa do mundo. O mundo, aqueles que vivem o mundo, a cabeça está voltada ao ter, ao ser e ao poder terreno. Agora, aqueles que estão voltados a papai recebem a força, o poder e a autoridade celestial para ter força, para ter poder, para ter autoridade, para conviver com o mundo. E além disso ainda recebe o ensinamento da ciência celestial, recebe a autoridade celestial, recebe do celestial o necessário para caminhar. É a promessa do mestre. Eu não canso de falar dos ensinamentos do mestre, porque os ensinamentos do mestre são bastante simples. Ele falou muito em parábola, ele falou muito da salvação, ele falou muito de que ele é a boa nova. Não é que ele foi a boa nova há 2000 anos atrás, não. O mestre é a boa nova. Não há passado e nem futuro. O mestre é a boa nova. E papai é quem conduz o povo. Porque o mestre nos dá esse ensinamento. Então, quando a gente começa a falar de uma maneira onde a gente não usa os ensinamentos, não usa aquilo que é humano, então nós sabemos que os doutores em exegese, eles defendem uma tese
para receber o seu doutorando. Mas isso é humano. Estudos e mais estudos com relação às coisas celestiais, mas de uma maneira humana. E não é esse o ensinamento do Mestre. O ensinamento do Mestre é que Papai iria nos ensinar. Papai estaria à frente. Papai estaria conduzindo a sua igreja. E nós somos conduzidos por Papai. Nós caminhamos com Papai. Temos dificuldade? Temos. Temos cruz? Temos. Mas nada que a força, o poder e a autoridade celestial não faça com que a gente não tenha força para caminhar. Então, meu irmão, minha irmã, nós caminhamos carregando a nossa cruz, mas é uma cruz invisível, uma cruz que nós sabemos que existe porque o Mestre, segundo os relatos, morreu numa cruz, martirizado numa cruz. Então, a cruz era invisível, porque amanhã ou depois a gente pode encontrar o martírio. Muitas são as pessoas martirizadas. E nós estamos aí caminhando para uma época onde os verdadeiros cristãos, aqueles que são seguidores do Cristo, aqueles que são seguidores de Papai, vão ser perseguidos como foram lá no primeiro e no segundo século. Vai voltar novamente aí o peso da cruz sobre cada filho, cada filha de Papai. Mas nós temos aí um povo muito grande, é muita gente que vive o mundo, está preocupado com o mundo. E quando aparece uma pandemia dessa que está acontecendo, ele não sabe o que fazer. Fica aí numa preocupação tremenda, onde fica apavorado, fica com medo. E nós vemos que os filhos e filhas de Papai, os batizados no Espírito, estão tranquilos, estão em paz. Porque nenhuma afronta faz com que ele saia dessa comunhão. A comunhão com o Papai, a comunhão com o Mestre. Nenhuma doença tira ele dessa comunhão. Porque nós sabemos que estamos debaixo da proteção do Celestial. Somos filhos e filhas de Papai. Caminhamos na intercessão do Mestre. E isso muitas vezes incomoda os que fazem um trabalho contrário. Incomodou ao ponto do Mestre ser crucificado. Incomodou porque os judeus, gregos e seguidores da igreja romana se convertiam à igreja do Mestre e deixavam de ser seguidores do judaísmo, seguidores da igreja grega e da igreja romana. Passavam a caminhar com o Mestre, estavam preparados a carregar a cruz, a morrer pelo Mestre, como o Mestre morreu. Eles também caminhavam nessa maneira, não se afrontavam com nada. Aí eram guilhotinados, eram as mortes mais atrozes que você pode imaginar. Aconteceu no primeiro e no segundo século aqueles que eram seguidores do Mestre, a igreja do Mestre. E a igreja morria, mas a igreja vencia, porque cada um que morria era mais um que era salvo,
Porque o passe para você viver a glória, para você viver eternamente, é mostrado aí pelo martírio. O martírio dá a salvação de uma maneira direta. Então, muitas vezes as pessoas fogem da cruz, fogem do martírio, fogem de carregar a cruz. Mas nós temos que carregar a cruz, nós temos que caminhar conforme o Mestre nos convidou a caminhar. Ele dizendo: toma a sua cruz e segue-me. Aqueles que quiserem salvar a sua vida vão perder, mas aqueles que se entregarem por amor a mim, por amor a papai, vão ganhar a vida. Isso é um ensinamento muito simples, muito fácil de entender, muito fácil de assimilar os ensinamentos de Paulo, os ensinamentos de Pedro e os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos do Mestre. A igreja deixada pelo Mestre é uma igreja que é conduzida por papai, é uma igreja que é batizada por papai. O batismo no Espírito, esta é a identidade da igreja do Mestre, porque todos aqueles que se convertiam, deixavam o judaísmo, deixavam o romanismo, deixavam a igreja grega e se convertiam ao Mestre, se convertiam ao Cristo, estes recebiam a unção, papai os batizava. O próprio Mestre promete: João batizou com água, mas papai vai batizar vocês com um batismo celestial, com um batismo no Espírito. Meu irmão, minha irmã, se abre ao batismo no Espírito, se abre a receber a unção, se abre a ser igreja de papai, a ser igreja do Mestre. Pertencer a essa igreja é receber o batismo, e o batismo nós temos que desejar de toda a força da nossa mente, de todo o desejo no nosso coração, e a nossa alma tem que estar sedenta de receber a unção do alto, receber o batismo no Espírito. É isso que nós estamos sempre falando, estamos sempre orando, pedindo para que as pessoas sejam batizadas no Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, é uma necessidade de que cada um de nós receba essa unção, receba essa graça. Se você tem desejo de receber o batismo no Espírito, ser igreja do Mestre, só depende de você, minha irmã, só depende de você, meu irmão. Desejar de toda a força da sua mente, de todo o sentimento no teu coração, ou seja, o desejo da sua alma, e o Espírito vai infundir no teu espírito a graça celestial. É o batismo dado por papai. Este é o verdadeiro batismo. Vós sereis batizados com a força, com o poder e com a autoridade do alto. E, de fato, aconteceu. E continua acontecendo, porque o Mestre ressuscitou e está vivo. Papai está vivo. Somos a sua igreja, pertencemos a papai, e o Mestre é a cabeça da sua igreja. Somos conduzidos por papai. A igreja do Mestre é uma igreja celestial, não é uma igreja criada pelo homem. Eu oro neste momento pedindo que você, minha irmã, você, meu irmão, receba a unção do alto, receba o batismo no Espírito, receba a graça e a bênção que é dada por papai, para você ter força para carregar a sua cruz. Então eu digo: papai, eis aqui os teus filhos, as tuas filhas. Mestre, intercede por nós.
Nós queremos receber nesse momento a unção celestial. Queremos receber a efusão do Espírito. Dá-nos essa graça, Pai.